Vem pra cá, Brasil, porque hoje é sábado, Brasil, e você sabe que todo sábado você tem encontro marcado com o casal amigo senhor e senhora Margarizo para mais um Casal em Ação aqui na Rede Gazeta Brasil. Fala, senhora Margarizo. Vem pra cá, Brasil, chega mais, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Casal em Ação. E como nós demos início ao Setembro Amarelo, nós estamos recebendo hoje aqui Aguinaldo e a Melissa, mais conhecida como Mel, para bater um papo com a gente e falar, inclusive hoje nós vamos conhecer, saber qual foi da onde veio o Setembro Amarelo, né, Mel? Sim, sim. Então, o Setembro Amarelo, ele surgiu nos Estados Unidos, né? No ano de 1994, né? Tinha um adolescente de 17 anos chamado Mark. E ele tinha um carro amarelo, né? Um Mustang, que ele gostava muito. E aí ele acabou cometendo suicídio, né? E ninguém sabia o porquê. Era um menino comportado, um menino bom, com bastante amigos. E foi no mês de setembro, né, que ele cometeu o suicídio. Por ele gostar muito da cor amarela, as pessoas no velório dele resolveram homenageá-lo, né, com uma fita, com um vestuário, com um boné, com alguma coisa amarela para poder homenagear ele, né, no dia do seu velório. E aí o Brasil acabou trazendo isso para cá, né, para trabalhar as questões do Setembro Amarelo aqui também, com os jovens, com os adolescentes, né? Muito essa questão. E a gente está aqui hoje para falar mais sobre isso, né? Na verdade, aqui no Brasil, começou a ser divulgado em 2015 por 3 entidades, né? Uma delas é o Conselho Federal de Medicina, tem também, acho que a Associação de Psiquiatria e mais um outro que não lembro, não me recordo bem, mas também uma outra entidade. As 3 entidades começaram, então, a propagar aqui no Brasil a partir de 2015. Vocês vejam, de 94 para 2015, ao tempo que se levou. Bastante tempo, para poder trazer ideia para cá, né? E Agnaldo, hoje eu quero também te aproveitar aqui. Agnaldo, um grande amigo, a qual eu admiro muito. Para mim aqui é uma honra muito grande estar recebendo vocês. Obrigada, e gente. Falando em Setembro Amarelo, Agnaldo já foi pastor, não sei se exerce ainda o cargo de pastor, e a gente vai querer bater um papo aqui, falar um pouquinho de, quase não é falado, quase não é divulgado, mas o grande número de pessoas evangélicas, de pastores, né, atentando contra a sua própria vida. E sabemos bem o cargo que essas pessoas muitas das vezes levam, porque fantasiam tantas coisas, né? A religiosidade espiritualiza tudo, né? E cria-se, parece que as pessoas são Superman, parece que não tem problemas, parece que... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Aguinaldo. Então, eu acredito, Alexandre, que o meio religioso ele poderia ser um grande propagador e acolhedor, né? Não só de campanhas como o Setembro Amarelo, mas como outras também. Mas a gente vê o inverso disso, né? A gente vê ele um propagador, ou talvez um indicador assim, de muitas doenças psicossomáticas e doenças da saúde mental, né? Eu não sei se você já teve oportunidade, quando existia os manicômios, você ia visitar, a maioria das pessoas ali era de origem evangélica, né? Para você ver o grau. Aqui próximo a nós mesmo tivemos e quando eu fui lá visitar, eu fiquei assim abismado, o número de pessoas oriundas de igrejas evangélicas. Por quê? A igreja evangélica, né, ela propaga algo, e muitas vezes ela propaga algo falso em nome de Deus, né? Aquilo que a pessoa não vai alcançar. Exatamente. E as pessoas colocam isso na conta de Deus, não é da igreja, não é do pastor. E tratam como uma verdade absoluta, né? Isso, pois é. Porque assim, a pessoa para chegar a um nível de tirar a própria vida, ela já passou por outras coisas antes, né? Tem um indício ali antes. Às vezes a pessoa costuma ter uma depressão, né? E aí as pessoas espiritualizam dizendo que aquilo ali ela tem que orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus. Pois é. E ignoram isso em vez de pedir para procurar, de repente, um profissional da saúde, né?
e buscar ajuda. É quando essa pessoa vai buscar um acolhimento no lugar onde ela espera ser acolhida e, na verdade, ela sai de lá frustrada, né? Não existe acolhimento algum. Sim, sim. Quando, em 2000, mais ou menos, eu pastorei uma igreja no Parque Amorim, a primeira igreja batista no Parque Amorim. Eu comecei um trabalho lá, bem inovador aqui para a Baixada, chamado Rever, né? Restaurando Vidas, Equipando Restauradores. Escolhi ali um grupo de pessoas e comecei a tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, só que com essa identidade, vamos dizer assim, espiritualizada, né? Não vou chamar nem de religiosa. Falei da minha vida, né, que eu passei por abuso sexual aos 6 anos de idade, comecei a mostrar que aquilo ali era algo que acontecia em muitas famílias. Por coincidência, a igreja que eu pastorei, 90% das pessoas tinham um caso de abuso na família. Eu lembro lá, né, de um caso, né, que a pessoa vinha de uma família cristã e o pai e o tio abusavam dela, dos 5 anos aos 15 anos de idade. Ou seja, se essa pessoa não tem suporte, o que vai acontecer? Ela vai entrar em depressão e vai o quê? Ela pensa que ela não serve para a vida, não é isso? E a Mel trabalha com crianças e ela vê isso oriunda de pessoas de família evangélicas, né? Crianças às vezes problemáticas que os pais ignoram, porque em nome de Deus acho que tudo se resolve e não para analisar de verdade o que está por trás, né? Você o sofrimento, também... a dor da criança, né? Acha que porque a criança é criança, a criança ela não tem trauma, ela não tem dor, ela não tem sofrimento, ela invalida não... os e ela dá os sentimentos, sinais, né? Ela dá vários sinais. É uma criança que pode mexer no alimentar dela, pode mexer no sono, né? Em várias coisas. Às vezes, o que leva uma criança a ficar melancólica, né, e perder essa vontade pela vida é a questão do abuso. Porque o abusador normalmente é alguém muito próximo a ela. É alguém que ela admira, alguém que ela ama. É um tio, é um padrinho, é um irmão, é um pai, é um padrasto, é um avô. E aí a criança também não tem a noção de que está sendo abusada. Ela pensa que aquilo ali é uma brincadeira. Até o momento que ela se depara com alguém de confiança e ela relata o que acontece para saber que aquilo ali não é uma brincadeira, é um abuso, né? Mas muitas das vezes essa criança não tem esse apoio e lá na vida adulta vai refletir isso. E só através de uma terapia, né, um bom terapeuta, é que ela vai conseguir saber que lá naquela infância ela foi abusada. E isso quando não se tem um abusador no próprio meio religioso. Exatamente. Né? Que é o pior. Às vezes o abuso não é só sexual, né? Tem um abuso também religioso, que é aquele em que os pastores pegam e oprimem as ovelhas. Rapaz, isso é mais comum do que eu a acho, gente imagina. Eu acho que a gente tem uma geração marcada por esse trauma. Nossa! Casamentos que a pessoa tinha que manter uma relação que não... Sim. Sim, por causa, casamento ali que a pessoa ela é agredida fisicamente, mentalmente, ela passa por vários abusos, mas a igreja não permanece, ora, fica, né? E às vezes a pessoa é até morta. Assim, hoje em dia, feminicídio por conta da religião, de ficar ali bitolada com aquela coisa, com aquele estigma, né? Hoje em dia, até se levantou o empoderamento cristão feminino, né? A gente já escuta vozes femininas dentro das igrejas. Mas até muito pouco tempo atrás, só se pregava que a mulher tinha que ser sábia. E o marido? Sim, é verdade. Mas o marido? Até hoje nas igrejas, quando a gente vê pastoras pregando, lá dentro do próprio meio, elas são criticadas porque são mulheres. Por que ela está ali? Por que ela tem aquela posição? Por que ela está pregando daquela forma? Né? Quem orientou? Quem disse que daquela forma é certo? E aí é julgada o tempo todo, né? Exatamente. Eu lembrei aqui de um caso, né? Assim, na década de 90, surgiu um livro muito badalado aqui no Brasil e nos Estados Unidos, chamado Uma Vida com Propósito. Era uma igreja com propósito primeiro, depois Uma Vida com Propósito, de um pastor chamado Rick Warren. E aí, aquilo foi assim um boom, né? Todo mundo só falava em crescimento de igreja, esse cara influenciou muita gente. E não tem muito tempo, não vou agora precisar quanto tempo,
que a gente ouviu, né, a notícia que o filho dele havia se suicidado. O que levou um filho de um pastor tão bem sucedido, assim, que tinha um bom assim de livros, vendeu muito livro, Uma Vida com Propósito, e de repente houve-se essa notícia, né? A gente está falando aqui de um caso que foi assim explanado, e os outros que não se Que fala? não são. Tem casos assim, não que ele não possa ter um filho que venha a ser presidiário, mas eu conheci caso, né, de alguém influente da denominação batista que tinha um filho presidiário, né? Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas o quanto que as pessoas querem esconder, porque Isso. parece que você não pode ter problema. Exatamente. Se a pessoa tem qualquer tipo de uma depressão, elas vão falar que a pessoa não está fazendo o trabalho dela corretamente, não tem fé suficiente. Eu já cansei de ouvir pessoas falando que Jesus é meu psicólogo. Ô, rapaz. Vocês devem ter ouvido isso, né? Muita coisa. Muita coisa. Sabe por que você tem depressão? Eu já ouvi. Sabe por que você tem depressão? É tempo. Arruma um trabalho que a tua depressão vai embora. Doença de rico. Vai orar que a sua depressão vai embora. Vai ler a Bíblia que a sua depressão... Eu já ouvi, já cansei de ouvir isso. Inclusive, a gente já presenciou uma certa feita. Nós estávamos num templo, né? E um adolescente deu uma crise de ansiedade. Rapaz, juntou aquele monte de gente para expulsar o demônio. Essa crise de ansiedade em crianças e adolescentes, nós vemos isso diariamente. Crianças tendo crises dentro da escola, e os professores desesperados tentando acolher, tentando acalmar. E aí, quando você chama essa família para conversar, né, de que ele precisa de um acompanhamento, a família simplesmente banaliza. Se é religiosa, diz que Deus cura. Se não é, diz que é doença de rico. E aí a criança fica ali em sofrimento e aí acaba sendo um adolescente problemático ou que tenha até uma atitude pior, né? Que leve Eu tenho um costume com os meus filhos. Eu fui tão silenciada que eu jurei que o dia que eu fosse mãe, eu nunca iria calar a voz dos meus filhos. E aqui em casa nós temos o costume do dia do psicólogo. Todo mundo falar, né? Apesar de que tem bastante tempo que a gente não tem dia do psicólogo. A Nina é a que mais aproveita, né? Porque ela é a que mais fala, desabafa. E assim, eu tenho esse costume, sabe? De vez ou outra eu sentar com os meus filhos e perguntar: vocês estão bem? Tá acontecendo alguma coisa? Alguém fez alguma coisa com você? A Alexandre fala: você é neurótica, para de ficar botando coisa na cabeça. Não é questão de botar coisa na cabeça das crianças, mas eu me importo com o sentimento dos meus filhos. Sim. Eu me importo, e não só com eles, qualquer criança, sabe? Porque eu fui uma criança calada. Eu fui uma criança que eu não tinha voz. O que você ensina, né, ao menino, pelo menos da minha geração? Você não pode chorar. Homem não chora. Homem não chora. Embora seu choro, né? A gente tem até um documentário que eu falaria para os nossos ouvintes para procurar no YouTube, chamado O Silêncio dos Homens. É um trabalho até que eu estou querendo começar a fazer. Esplêndido, inclusive. Onde que fala ali da dificuldade dos homens em expressar os seus sentimentos. E ele tem dificuldade de expressar os sentimentos, não é só em relação à vida em si, até na sua intimidade com a sua esposa, porque às vezes ele fica ali em conflito. Eu já ouvi isso de púlpito, né? Pessoas angustiadas porque elas não sabem o que fazer, não sabem com quem falar, não confiam, porque se você vai falar com o pastor, ele fala que você está daquele jeito porque você não busca a Deus. E eu posso dizer que eu busquei a Deus de todas as formas possíveis que a igreja me ensinou. Monte, jejuar. Eu fiz oração, isso tudo. campanha. Sabe onde que eu aplaquei meus conflitos? No divã. No divã. Eu fui procurar uma psiquiatra, eu estava em depressão, e eu comecei a relatar para ela a minha vida pastoral, e aí ela falou uma coisa, ela passou a fluoxetina para mim, mas o que ela me falou foi o que me curou. Eu comprei e não usei, depois eu voltei lá, devolvi a fluoxetina para ela, dá para um paciente seu. Ela falou, eu falei da igreja, do problema que eu estava vivendo ali, aqueles conflitos que eu vivia eclesiasticamente. Ela falou assim para mim, como pode você querer estar feliz ou querer estar com euforia no lugar que te fez tanto mal? Essa palavra dela, né, daquela psiquiatra, me curou mais do que o remédio, porque eu entendi que o lugar que eu estava me fazendo mal, eu precisava sair,
Por isso eu deixei o ministério em 2015 de um pastor presidente da igreja, porque eu falei para a igreja, eu falei no púlpito da igreja que eu pastoreei, eu quero sair daqui andando para não sair no caixão. Aí a gente pergunta até aonde vale a pena você se matar, Pois é. porque quando você não bota o pé no freio, você não para, não recalcula a sua rota, você está se matando. Eu até faço outra pergunta. Quantos pastores se sentem assim? Muitos. Carregam um peso de uma Exatamente. igreja, que a igreja é reunião de pessoas doentes. Sim, muito, né? Porque a própria Bíblia fala que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E aí as pessoas rotulam a igreja como um templo santo. Ele não veio para os transformados, ele veio para transformar. Entendeu? E aí tu vê pastores carregando aquele monte de gente doente e pastores adoecendo, mas tentando se manter de pé firme por causa da religiosidade. Isso. E aí chega no ponto que chega de tirar a sua própria vida, porque não aguenta, gente, ninguém aguenta. Eu tive, né, contato com uma pessoa, né, isso, não vou lembrar o ano, e aí a pessoa ligou para minha casa, né, na época que se tinha ainda telefone fixo em casa. E tem bastante tempo, hein? E a pessoa, ela sabia que eu era pastor, e eu atendi e perguntei, por que você não procura seu pastor? Ela falou, porque eu já sei como ele é, e eu não quero ser julgada. Isso dói na gente ouvir isso, imagina. Muito. Quantas pessoas estão adoecendo, né? Eu costumo dizer que essa geração, essa nova geração, esses últimos tempos que nós estamos vivendo, principalmente pós-pandemia, a população está adoecida mentalmente, né? Por questão de religião, por questão de política. São pessoas também homossexuais que procuram sua ajuda, né? Uma palavra de conforto, um acolhimento, e aí o familiar fala assim para o terapeuta, cura ele, faz ele deixar de ser gay, como se o homossexualismo fosse uma doença, né? Como se fosse uma escolha dele, né? Uma coisa que não vem com ele, que está nele. E aí a falta de respeito, a falta de conhecimento, a falta de acolhimento e a falta de amor também faz com que essas pessoas cometam bastante suicídio. Sim, o índice de suicídios para pessoas homossexuais é alarmante, altíssimo, né? porque a acusação, a rejeição vem de dentro da família. E engraçado E que a maioria do público LGBT, né, Sim. que eu não vou saber falar todas as siglas, que é muita coisa para minha mente, a maioria vieram dentro das igrejas. Exatamente. Sim. E tem uma coisa que eu ouvi muito deles, né, que é o seguinte, a primeira coisa que eu tentei ser foi heterossexual. Eu lembro de um menino que me procurou no gabinete, na época que eu pastoreava lá o Parque Amorim, e ele falou assim para mim, pastor, você sabe quando você olha para uma pessoa, assim, uma mulher bonita, e sente desejo por ela? Eu falei, sei. Eu falei, pois é, eu sinto isso quando eu olho para um homem, para a mulher eu não sinto nada. E aquele menino confessando aquilo para mim, né, na época um menino, adolescente, eu acolhi aquele menino, né, e sabia dali da dor dele, da angústia dele, e assim, ao invés das pessoas ouvirem, né, para tentar caminhar com ele, o que eles fazem? Julgam, sancionam, né, sentenciam. Condenam. A maioria sai, né, quando quer se salvar sai, alguns procuram uma outra religião que o acolha, né, que é muito comum isso também, né, as pessoas às vezes até julgam quando a pessoa sai de uma religião evangélica e vai para uma religião espírita, né? Está em busca de um abraço, né? Está em busca de um acolhimento. Né? E quando vai ainda para uma outra religião e é acolhido, tudo bem. O pior é que às vezes quando a pessoa se sente assim, não estou achando meu lugar no mundo. E aí vai para as drogas, vai para a bebida, vai para a prostituição, né? Que é o que acontece muito também. Com essas pessoas homossexuais, né? Que o julgamento é tão torturante e a falta de acolhimento e de amor, né? Que eles acabam indo para caminhos que não são bons e que levam eles cada vez mais à depressão, né? Muitos casos de suicídio. Como a gente falou, né, na depressão, né, que eu acho que
querendo ou não, está sempre elencada ali ao suicídio, eu lembrei de um vídeo, ele é interessante, é de um psiquiatra inglês chamado Neil Burton. O nome do vídeo Can Depression to be good for you? Traduz aí, que aqui... A depressão pode ser boa para você? A depressão pode ser boa para você? E, assim, é muito interessante o que ele fala ali. Ele fala que a depressão é como se fosse um alerta que a pessoa sonhou alto demais e ela não alcançou. Como se fosse uma frustração. Isso, ela foi além, né? Só que, assim, geralmente quando a pessoa ela faz um prognóstico de pensamento, ela sempre vai muito além. Não é que ela não possa chegar lá. Ela coloca o nível muito alto e aí ela se frustra diante daquilo. E aí, em vez de ela jogar essa potência para fora, né? Como se fosse assim, eu vou buscar isso. Ela, frustrada, ela joga a potência para dentro. Ela como se ela implodisse, né? Então, eu acho muito interessante essa fala desse psiquiatra, escritor famoso, Neil Burton, né? Falando, a depressão pode ser boa. Ele está pegando ali uma perspectiva de que a depressão é como se fosse um alerta, tem alguma coisa errada, o teu rumo está errado. E aí pegando, né, Rafa, falando sobre igreja, o que a igreja faz? Você sonha muito alto. Que Deus vai te dar, que Deus vai te abençoar. A famosa teologia da prosperidade. Isso. Prosperidade. Prega a prosperidade, né? E pouco amor, muita prosperidade. Sim, a gente sabe quem foi de dentro, quem conhece e sabe e foi leal, sabe que poucas pessoas conseguem chegar nesse nível que eles falam, né? Por quê? É porque Deus é ruim? Não, porque a Bíblia não promete isso. De jeito nenhum. Quem fala para que tudo isso te darei se me adorares é Satanás. quem? Satanás. Verdade. E nós estamos no século XXI e se a gente for parar para pensar, uma mensagem tão simples, né, que até hoje o ser humano não consegue entender. Que a mensagem de Jesus na cruz foi amar ao próximo como a ti mesmo, né? Isso. O amor sempre eficaz. E é tantas coisas que se criam, religiosidade, o sistema cria tanta coisa que acontece. Se a gente entender que se a gente amar o nosso próximo, a gente tiver união, acaba esse negócio de ideologia de gênero, ideologia disso. Tudo é o sistema para separar a gente. Sim. Porque se realmente junto nós somos mais fortes, né? Sim. Porque se eu te amar, se a gente se amar, não tem força maligna que consiga. E é interessante, né, você falando, Alexandre, que tem um cântico, e eles cantam isso, mas eles não percebem nem o cântico que cantam. Tem um cântico antigo, assim, acho que é não sei se é do Asaf Borba ou do Paulo César Brito, né? Mas é um dos dois. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar. Sim, você conhece essa música? Haverá uma multidão de irmãos esperando para lhe abraçar. E perguntarão a uma só voz: conta-nos, irmãos, como é que você chegou aqui? Aí ele vai falar: foi graça, irmão, foi graça. Ou seja, a música está dizendo que a gente vai chegar lá, tem uma multidão, e eles vão perguntar: como é que você chegou aqui? Tipo assim, você? Você, né? Logo você. E aí a música fala: foi graça que me alcançou e me fez chegar aqui. E é isso. Não é pelo que a gente faz, é porque já foi feito. Já pelo que já foi feito. Isso aí. Então, assim, a igreja, né, quando abre as portas, quando ela acolhe, ela talvez fosse a maior potência, né, mundial para mudar vidas. A gente sabe da história do que ela pode fazer, né? Hoje a gente tem uma educação em 3 níveis. Foi alguém lá atrás, né? Martinho Lutero fez isso, mudou a educação. E quantas coisas a igreja fez quando nessa perspectiva de abrir as portas, não de fechar as portas, ela alcançou, né? Eu acredito que ela pode ser uma grande colaboradora da saúde mental e da prevenção do suicídio também. Né? Se ela for uma igreja acolhedora de amor, e se ela também entender que hoje existe um preconceito, e vocês sabem, né? Hoje tem igreja elitizada, né?
Rapaz, Dependendo do seu carro, você nem chega na porta da rapaz, eu igreja. vou te falar um negócio. Eu vou até fazer uma pergunta aqui com todo carinho. Queria saber por que esses pastores não abrem mais igrejas, templos em periferias. Em comunidade. Não tem. Não tem Eu desafio você achar a igreja tal Tem arrecadação num bairro tal, não financeira. tem. Olha, vocês estão entrando num assunto que a minha Não. língua coça. Vamos hein? falar, Olha, pode falar, polêmica. Samara, pode Tem falar, Samara. arrecadação Samara. financeira dos empresários. Empresários não Eu não estão na posso citar, eu não posso periferia. levar processo, se eu né? citar nomes, eu vou levar processo. Pode falar, senhora Margarida, que a gente edita, a gente corta. É complicado. Complicado, cara. sim. Infelizmente virou empresa. Virou Sim. empresa, virou comércio. Virou empresa e cobram para fazer a pregação, né? Esses dias, uns meses atrás, eu vi ali acho que é Via Music, né? Antiga Via Show, Sim. uma pregação do David Leonardo, né? São os Lotou. coach. Coach de Jesus. Coach gosta. Coach de Jesus, É. que cobra para pregar, você não entra se você não pagar. Poxa, recentemente teve um evento aí que abalou o Brasil, que eu fiquei assim, onde eu abri o Instagram, tá, o evento. Eu abri o Facebook, o evento. Eu falei, gente, tá todo mundo lá, mas como dizer minha mãe, só todo mundo. Eu falei, gente, só eu que não fui pra esse evento. Você estava sem Eu Todo vi, mundo né? nesse evento. Eu vi o evento. Será que Jesus Foi num nesse espaço bem evento? grande. Assim, muito emocionante, que eu vi pessoas arrepiadas, pessoas chorando, muito emocionante. Ninguém fala em quanto foi arrecadado, para onde foi aquela arrecadação, porque eu soube que um ingresso era R$165. E foi o Brasil todo. Será que um pobre que não tem R$165 para dar e Eu precisa não de uma fui porque palavra eu de não tinha Deus vai poder entrar? É. Vai me permitir que entre? Mas a gente quando lê o Evangelho, não é? Eu já li assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim a ser manso e humilde de coração. Quando eu olho para Jesus, né, e a gente vê o posicionamento dele diante das pessoas marginalizadas, né, as pessoas, ele vai para a periferia. Né? Sim. Tanto, A realidade, Aguinaldo, sabe o que é? ah, Tornaram Jesus inacessível. isso. Exatamente. Colocaram Jesus num pedestal que ele nunca ficou, que ele nunca quis Eita. estar. e que só tem acesso, porque segundo as igrejas, me perdoem, né? Enfim, mas segundo as igrejas, você só tem acesso às bênçãos de Jesus se você der a melhor oferta, se você der o melhor dízimo. Aí você vê O igrejas seu sacrifício é todo em torno De do dinheiro. financeiro. Todo. e as pessoas pregam Na hora, que você tem que dar, que Jesus só vai te abençoar se você der, porque tem que dar, porque tem que dar, porque tem que dar. Gente, será que Jesus vai me crucificar se eu te meu salário, que a gente recebe salário mínimo, a CLT, o nosso salário não é lá grande Paga coisa. aluguel, paga luz, paga água, vai fazer compra, que hoje em dia praticamente mais da metade do seu salário fica nas compras. É. Não, e aí que sobrevive com R$1.500, ainda tem que sobrar dinheiro para dar para a igreja. Aí Tem Jesus muito vai isso. te crucificar e vai te mandar pro inferno, porque você não tirou R$150 do dízimo. Aí você queria merece faltar dentro da tua menos casa, do que queria o voltar cara pros que vai lá e dá R$1.000, R$2.000, mas ele ganha 50 mil, né? Entendeu? Complicado isso. Muito complicado. Calma, senhora Margarida. É como que uma pessoa, um grande pregador, porque, por exemplo, existe a pessoa que vai lá pregar, né, que cobra, inclusive, a entrada para você pregar, como se fosse um show. Aí ele fala assim, eu não sou pastor, porque pastor trata pessoas. Eu sou um pregador da palavra de Deus, né, e fica milionário. Mas ele vem na igrejinha aqui do bairro para pregar Tem a nada. palavra de Deus? Tem nada. Vem. Ele não tem tempo. tem um amigo, né, que ele é músico, ele um dia encontrou-se comigo e falou o seguinte, Aguinaldo, eu fui para minha conta de luz e pedi o pastor uma ajuda para pagar minha conta de luz, sabe o que ele falou? Meu irmão, vai orar. Que ele estava necessitado, estava encontrando um trabalho. Para que serve a comunidade de fé? Na verdade, para que servia o dízimo lá no Velho Isso aí, Testamento? isso aí.
para não faltar mantimentos à casa do tesouro, para suprir necessidade de órfãos e viúvas. Aí a gente vê hoje pastores ostentando com carro zero e ovelhas passando fome. Exatamente. E os ternos, tudo de grife. Os melhores sapatos, Exatamente. os melhores jantares. Aí você vê, pagam pregadores de fora, mas não pega aquele irmãozinho que está lá no banco, que tem unção, que tem presença de Deus na vida dele, e não convida para pregar. Preferem oportunidade. Assim, eu quero só deixar claro aqui... revoltante, é revoltante. São muitas Quero deixar coisas claro que aqui que a gente aqui não está falando contra igreja. Pelo contrário, a gente está contra as igrejas de pastores que engordam, pelo contrário, falando as ovelhas. A gente está aqui defendendo o evangelho, que ele é puro e eficaz, o evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. A gente só está querendo explicar aqui que isso que estão jogando por aí é outra coisa, menos o evangelho. Pessoas que estão usando Deus, né, Jesus, para se beneficiar financeiramente. Ó, tu quer ver uma coisa que a gente achou bacana? Nós fomos num cultozinho, por isso que eu falo desses remanescentes. Nós fomos num culto, numa igrejinha pequenininha aqui para dentro de São Bento. Pastor Biratã, missionária Edna. Eu não sei nem o nome da igreja. E sabe aquela igrejinha pequena, mas aquele culto gostoso, que quando termina o culto eles dão janta para as crianças, sabe? E nós, no dia que nós fomos no culto, nós achamos uma coisa interessante, que tinha uma senhora, né, uma moça, e ela estava afastada, mas ela queria louvar. Ela só queria uma oportunidade para louvar. E ela foi com medo e comentou com a missionária que ela queria, e a missionária deu a oportunidade para ela. E a missionária falou, não tem essa de que porque está afastada, não. Ela veio para a igreja com sede, com fome, com vontade de louvar a Deus, e ela vai louvar a Deus. E aquela mulher pegou o microfone com tanta alegria, mas ela cantou um louvor com tanta sinceridade, mais sinceridade que o montão que está aí. Sim, sim. Com certeza. Mas, Rafa, a verdadeira igreja é essa. Eu vi o pastor Ed pregando, né, e eu concordo com ele. Ele falou que, e é o meu sonho também, não sei se vocês já foram numa A, no NA, meu sonho é de ver a igreja como a A, porque lá numa A, o que acontece? Se você errou, você é aplaudido. Você não é rechaçado, não. Você não é censurado, não. Você chegou lá, chega cabisbaixo, você vai ser aplaudido e vai dizer, nós estamos com você. Você é corajoso que está aqui querendo mudar. Está querendo mudar. Assumir o seu erro. Quer mudança. Porque assumiu que você foi fraco naquele momento mais uma vez, mas está ali tentando ser forte. Sim, sim. E essa caminhada, né, a caminhada da pessoa que vai ali, do adicto, ele vai na perspectiva de que todo mundo bota o dedo na cara dele, todo mundo, ele já sabe quem ele é. Então ele quer o quê? Ele quer acolhimento. Ele quer amor. A caminhada junto, né, todo mundo unido, ela é bem mais leve do que a caminhada sozinha. Sim, e a gente está falando de suicídio, às vezes uma pessoa que está se alcoolizando ou se drogando para até a um nível de overdose, ela está querendo alguma coisa que ela mesma não sabe. Ela está buscando algo, ela está numa fuga. Então, o que acontece? Se ela vai num lugar e ela é julgada, o que acontece numa igreja? Se você cai a primeira, a segunda, você vai ser excluído, você vai ser colocado de fora. Então a pessoa não vai mais porque ela está envergonhada. E tudo que ela quer é ser acolhida para ser tratada, para ser mudada, porque ela quer mudar. Eu vi muitos casos assim, né? Vários casos. Porque as pessoas, o que elas querem é o amor de Deus habitando entre nós. As pessoas costumam pregar um Deus todo-poderoso. Deus tem todo o poder. Mas o que a Bíblia diz que ele é amor. Deus é amor. É a única coisa que diz que ele é de verdade. A essência dele é amor. Fala que ele tem poder. Não fala que ele é poder. O que a Bíblia fala é que Deus é amor. Aí alguém fala, ele é amor, mas é fogo. Aí pega um texto de Deuteronômio, quer inserir num texto de João. E não existe poder maior do que o amor. Sim, pois é. O amor ele transforma, ele acolhe, ele cura. Tem um filme interessante, né?
Amor de Redenção. Esse filme é baseado num livro... Já vimos, né? Excelente filme, gente. Eu chego até a me arrepiar. Já assistimos. Já achando, Margarida? Já? Rapaz, eu assisto um filme hoje, amanhã eu já esqueci. Mas... Amor de Redenção. Esse filme é baseado num livro de uma escritora evangélica chamada Francine Rivers. Para mim, esse filme, não vou dar spoiler. Oséias e Gomer. Sim, lembrei. Da prostituta, isso aí. Ele perdoa, né? Ele cuida dela, né? Isso. Fala de um amor puro, né? E tem um encontro ali gostoso, quando ela está se lavando, ele fala dos demônios dele, né? Que o pai dele era um criador de escravos, e um escravo é que cuida dele, porque o pai dele queria fazê-lo, né, um devasso. Então, assim, mostra o perdão, fala de tanta coisa preciosa, fala de Deus, mas não fala com essa impregnação religiosa, fala do verdadeiro amor. Né? E a gente vê pouco disso. Né? Eu estou tocando nesse nome do filme porque quantas pessoas, né, querem de verdade serem acolhidas e amadas. Como você falou, você foi lá na igreja, você está tocando aqui no nome do pastor, da missionária, porque você viu alguma coisa diferente. Você não viu mais o mesmo. Não? Quando a gente vai em um lugar que nos marca, a gente outro dia foi num lugar, né, e eu comecei a passar mal. O pastor, até então, saiu de lá, foi preocupado comigo, foi lá na sala para saber o que eu estava... Não só o pastor, a esposa dele, acabou tudo, indo várias pessoas. Ele tinha um membro da igreja que trabalhava no hospital, ele pediu para esse membro ficar lá com o Aguinaldo, acompanhando dentro da sala. É disso que a gente está falando. Ele que estava ali comemorando o aniversário da igreja, que era o pastor da igreja, que estava dirigindo aquele culto, ele saiu para ficar conosco lá, né, até a hora que o Aguinaldo se sentiu melhor, nós voltamos lá para dentro do templo. E assim, uma igreja extremamente acolhedora, pequena, de pessoas simples, mas que você vê muito amor, muito cuidado, muita atenção com todos. E para apimentar aqui a nossa conversa... Né, manda, quer dar uma senhora Margarida hoje? Vai. Pode? Pode, lança. Manda ver. Manda. Então, a gente está falando de quê? A gente está falando de saúde mental, de prevenção, né? E de apoio à vida. Né? O que no meio religioso fala quando alguém comete, né, um crime contra a própria vida? A primeira coisa que eles falam é o quê? Vai para o inferno. Vai para o inferno. Esse aí não teve salvação. Não está salvo. Não teve salvação. Mas o que Sansão fez? Pois é. E onde que ele está? Não está na galeria dos heróis da fé? Sim. Por que entende? É aquilo que Jesus falou. Vocês comem mosquitos e engolem camelos. Porque é assim que o religioso faz. Ele pega, né? Ele só quer taxar que aquela pessoa foi uma fraca, que condena aquela pessoa, né? Eu já fui em culto fúnebre, eu vou te dar a palavra, e que a pessoa não tinha ali, entre aspas, né, um rótulo de convertido. A pessoa nem sabe o que aconteceu nos últimos minutos da vida daquela pessoa, só Deus sabe. E aí eu vi a pregação, né? E aí apontando o dedo para todo mundo ali. O que o Espírito Santo é? Jesus falou que ele era o consolador e não acusador. Quem é o acusador? Satanás. Então, e o que a igreja faz? Ela é consoladora ou acusadora? Estão querendo aposentar o diabo e assumir o lugar dele, entendeu? Exatamente. Nós não podemos julgar porque existem inúmeras questões, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de depressão. Se aquele ato que a pessoa cometeu, uma dor, uma doença acabou. Sim. Então, porque ninguém que se mata quer de fato se matar. A pessoa não quer morrer. Ela quer tirar aquela dor que ela não está conseguindo mais controlar. Vamos falar aqui. Nem sabe de onde vem. Vamos falar aqui abertamente. Seu Margarida já teve situações que me pegou já quase nas vias de fato. De fato. Uhum. Eu queria morrer? Não. Você quer viver. Claro. Não queria morrer. Eu queria sair da situação que eu estava e eu não via outra solução. E aí?
Pois é. Lógico que depois, quando a gente cobra, né, o pensamento e a gente pede perdão a Deus e, sabe, primeira coisa que eu fiz, Senhor, me perdoa, pedi perdão aos meus filhos, embora não entendessem o que estava acontecendo, pedi perdão ao meu esposo, porque eu não queria, não era o que eu queria. Eu só queria fugir da situação que eu estava vivendo. Pois é, Só angústia, que, né? como eu tive na hora ali, alguém que interviu, nem todo mundo alguém consegue Tem intervir. essa sorte. Sabe? E é onde que acontece as vias de fato. A pessoa. Sim. Mas, gente, eu tenho certeza que ali, naquele momento, a pessoa fala: caramba, não era isso que eu queria. Pois é. Já foi, acabou. Semana eu estava assistindo uma reportagem sobre o Chorão, né? Uhum. De Charlie Brown Jr. E os últimos dias dele, ele chegou aí na igreja, né? Aceitou Cristo e tudo, né? E infelizmente veio tirar a própria vida, mas quem somos nós Pois é. para saber o que aconteceu naqueles últimos momentos, né? Uhum. Então, realmente, não cabe a nós. E a Bíblia fala muito sobre o salário do pecado é a morte, né? Mas tem às vezes, uma conjunção adversativa. esse suicídio, talvez, porque quando o ser humano ele tem chance de escolha, né? De escolher, muitas das vezes, o caminho que ele quer trilhar. E, às vezes, o camarada escolhe um caminho que aquilo ali é suicídio, não é que ele vai tirar a própria vida, mas ele mesmo está tirando a sua vida, que ele escolheu um caminho que talvez não vai ter volta para ele. Mas, deixa eu só fazer uma pergunta. Na realidade, o suicídio, ele é um suicídio ou ele é um homicídio? Porque ninguém se mata porque... Ninguém que se mata porque olhou o cabelo não tá bom, porque a sobrancelha não deu tempo de fazer. Ninguém se mata por algo. Todo mundo se mata porque alguém causou um sentimento nela. Então, é suicídio ou homicídio? O Freud, né, ele fala algo assim, bem interessante, né, quanto à pessoa que tem esse ímpeto de querer tirar a própria vida. Ele fala que é uma pessoa que tem muita raiva, né, e essa raiva, ao invés dela deferir, né, ser lançada para o outro, é lançada contra ele próprio. Por algum motivo que ele não conhece, é inconsciente. Quando você está falando ali, você falou aqui do Chorão, né? Você falou o salário do pecado, eu ia falar justamente, o salário do pecado é a morte, mas existe uma conjunção adversativa nesse versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não terminou. Então qualquer um de qualquer um de nós somos acometidos por isso, né? Se você pegar, por exemplo, o sermão da montanha, você vai ver muita coisa. E quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, lá em Mateus 25, o julgamento das nações, ele fala de pecado? Não. O texto começa dizendo, quando o Filho do Homem se sentar, né, ele julgará as nações, ele separará os bodes das ovelhas, e vai dizer para o que está à direita e para o que está à esquerda, né? Para o direita, vinde benditos do meu Pai. Né? E para a esquerda, ele vai falar, apartai-vos de mim. Mas esse vinde e apartai-vos, ele está falando para dois grupos. No texto, primeiro que mostra que os grupos não sabiam o que fizeram. Porque todos os dois grupos vão perguntar para ele, quando é que te vimos nu? Quando é que te vimos caído na estrada, com fome? Não é isso? Então o texto está falando de quê? Se você pegar esse texto com outro texto, por isso que a gente precisa entender, né, o Evangelho sempre elencado a outros textos, porque quando o mestre da lei vai perguntar a Jesus, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que ele fala? Ele fala, vai numa igreja evangélica aceita Jesus? Toma tua cruz. Não. Ele fala isso, mas tem um outro, ele vai falar, o que você tem observado? Ele observa desde a infância os mandamentos. Aí ele vai e conta a parábola do bom samaritano. E aí depois ele contar a parábola, o que ele fala? Vai e faça o mesmo. Então, assim, me parece que o reino de Deus, o Evangelho de Cristo, ele ruma numa direção, que é uma mudança interna nas nossas vidas, para que a gente tenha consciência de que
eu encontro Deus no meu próximo e o próximo encontra Deus em mim. E se eu não for esse Deus para esse próximo, né, salvando, estendendo a mão, acolhendo, vestindo, porque esse é o julgamento. Em nenhum momento, no julgamento das nações ali em Mateus 25, Jesus, eu estou pegando o que Jesus fala. Ele fala: apartai-vos de mim, vocês que praticam pecado. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. A iniquidade. A iniquidade. E qual foi a oração de Jesus lá, a oração sacerdotal em João 17? Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O nosso maior desafio como gente, não é como cristão, não, como gente, como ser humano, é a gente se desviar do mal, porque a nossa tendência é fazer o mal. Essa é a nossa maior luta. Não é pecar, porque pecar, a gente vai pecar até o final. Já é a nossa natureza. Mas nas nossas orações, né, a gente costuma pedir para que a gente possa ser bênção na vida de alguém. Não tem coisa melhor e mais gratificante do que você ser bênção na vida do outro, você conseguir levar um pouco de alívio para o outro, né? É verdade. É melhor dar do que receber, né? Quando a gente é bênção. E assim, e automaticamente, quando você é bênção, você acaba sendo abençoado. Porque Deus é justo também. É automático, né? Sim, sim. Então, assim, falando de suicídio, eu vou contar agora uma experiência que eu tive sem saber. Eu lembrei disso agora. Não tinha nem planejado falar sobre isso. Eu tenho uma pessoa que eu conheci ela pela internet, ela é psicóloga, e ela foi terapeuta dessa pessoa. Ela me conhecia e eu não a conhecia. Ela falou, eu estava na faculdade de psicologia, quando essa pessoa, né, eu sei o nome, mas não vou falar, por uma questão de ética e de carinho, quem me falou, que ela estava desesperada e disse que ela me procurou, disse que ela falou na terapia sobre o meu nome, né, e aí disse que ela me procurou, eu nem sei o que eu falei para ela naquele dia, mas ela disse que estava querendo cometer o ato. E aí eu falei alguma coisa para ela que eu não lembro o que foi. E depois de anos, eu fiquei sabendo pela psicóloga que tratou dela, que uma palavra minha mudou o rumo daquela pessoa, mas foi com naturalidade. Eu não preguei, eu não falei, eu nem sei o que eu falei. Por isso que eu estou falando... Você não sabe, mas ela sabe. Ela sabe, sim. Pois é, porque você ser sal e luz é isso. Você não sabe quantas pessoas você está livrando. Verdade. Né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente acorda, né, e alguém vem te procurar para conversar, com o que você fala para o outro. Porque uma palavra, você pode salvar uma vida, mas uma palavra você também pode destruir aquela vida. Uma palavra é sentença, né? Com certeza. Sim. Porque você não sabe o estado emocional do outro, né? Quando ele está ali procurando, às vezes você também está com algum problema, mas você acaba sendo ríspido ou sendo grosseiro com aquela pessoa, e aquele dia daquela pessoa que é ruim, que já está a ponto de cometer um ato, ela acaba desistindo de tudo realmente. Tudo vira gatilho, né? Aí é o que a gente fala sobre a empatia. É a arte de se colocar no lugar do outro. Isso é eu que inventei, tá? Eu costumo resumir a empatia como isso. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro. Porque, assim, eu tenho problemas. Todo mundo tem problemas. Todo mundo trava batalhas. Todo mundo sai de casa e só Deus sabe como que tá da porta dela pra dentro. Aí eu acho engraçado que as pessoas me veem sempre assim, doida, rindo, brincando. E muitas das vezes acham que é minha vida. E aí, quando para conversar e vê meu lado sério, que eu começo a conversar e tal, e aí eu começo a contar algumas coisas, e a pessoa fica, nossa, nem parece. Então. Sabe? Mas porque eu escolhi não sangrar em cima de ninguém. Porque eu sei o valor que tem o peso das palavras, gente. A palavra... Assim, tão pequena, uma palavra tão pequena, mas que tem um peso e que faz a diferença absurda na vida das outras pessoas, que se as pessoas tivessem noção, teriam mais empatia na hora de falar, na hora de julgar. Aí é onde a gente volta lá para a igreja. Não tem como, a gente quer fugir do assunto, mas não tem, porque o assunto volta lá. Falta empatia.
empatia dentro das igrejas. Não só dentro das igrejas, não. Dentro de várias entidades. Em várias entidades. Educacionais, por exemplo. Eu sou Sim. professora, né? E dentro ali da área educacional, às vezes você pega uma turma que eles consideram muito ruim. Crianças indisciplinadas. E aí, quando você vai olhar de perto, ter a empatia de conversar, de ter esse tempo, de deixar com que elas falem, que você vai começar a saber da vida de um de outro, são de famílias, assim, completamente desestruturadas, né? Famílias, a criança que perdeu a mãe na pandemia e o pai não pode criar, e aí criado pela tia, a criança gera aquela tristeza, porque ela perde 2 entes. O pai que está vivo, que não está com ela, e a mãe que morreu. E aí é criado por uma tia que cria bem, mas não é a mãe dela, mas não é o pai que ela sabe que está vivo, e aí ela se sente rejeitada pelo aquele pai. Então ela sente uma tristeza que ela chora, tá? Eu estou relatando para você porque eu tenho um aluno que passa por isso, e aí entra a saúde mental. Essa criança faz uma terapia, está no psicólogo, ela perde a mãe, ela perde a avó, ela não está sendo criada pelo pai, mas ela tem uma tristeza nela. E a probabilidade dessa criança lá na frente cometer o ato contra a própria vida é gigantesca. E aí quando você conversa com essas crianças e você fala, eu estou aqui porque eu sou uma pessoa da sua confiança. Ser professor é você passar uma confiança para essas crianças. Além do disciplinar que teria que vir de casa, né? Hoje esse disciplinar está indo para as escolas. E às vezes quando você pega uma turma que você tem que botar regras e limites para que você consiga alfabetizar, né? Que eu trabalho na alfabetização. Às vezes a família não entende quando você chama a atenção de uma criança. Quando você coloca a regra, não, mas meu filho quer no banheiro de 5 minutos. Mas mãe, não tem como. Ou eu deixo ele de 5 minutos, eu tenho que deixar 29 e de 5 em 5 minutos. E aí eu não trabalho. E aí eles querem conversar fora daquele tempo, por quê? Porque na casa dela, ela não tem disciplina, ela não tem regra, ela não tem uma família estruturada, né? São famílias desestruturadas emocionalmente. A outra criança me relatou que isso a gente abordando o Setembro Amarelo, que o pai e a mãe estavam brigando muito, né? Brigando de fisicamente se atacar, e aquilo estava deixando ela muito triste, porque os pais falaram em se separar. Eu perguntei para ela assim, você acha melhor você ver o seu pai e sua mãe brigando, né? Não se amando mais, ou eles separados, sendo amigos, se respeitando, cuidando de você, cada um na sua casa, e você saber que você tem os dois, mesmo que eles estejam separados. Aí ela falou assim, eu prefiro os dois separados. Eu falei, então a separação não é uma coisa tão ruim. O ruim é eles estarem juntos brigando na sua frente. Então, assim, isso é uma falta de diálogo dentro de casa, né? Que era uma conversa para que os pais pudessem ter com ela, mas aí a criança acaba tendo essa confiança, essa credibilidade dentro do sistema educacional, que muitas das vezes o professor não quer ouvir. Eu estou cansada, eu não ganho bem, o sistema não me paga. Desconta nos alunos. Exatamente. Eu quero vir aqui dar a minha aula e ir embora para casa, rápido. Não quero ouvir o que o aluno tem para falar. Eu estou cheia de problema, mas o aluno também tem problema. Às vezes, aquilo que a criança, que o familiar ou que o próprio professor acha que é uma falta de atenção, que é algum problema, algum distúrbio, né, de aprendizado, não é. É só uma família que está ali desestruturada, passando para ela problemas que ela está levando com ela para dentro da sala de aula e ela não tem com quem conversar, né? E aí, quando ela encontra esse espaço para que ela possa falar, ela se sente mais aliviada, né? Mas, assim, você vê outros casos, são coisas, às vezes, até mais graves que acontecem, mas a falta de diálogo dentro de casa, a falta de diálogo da família, que eu falo, que a gente conversa muito, Aguinaldo, as famílias estão doentes. E uma coisa que eu acho que a igreja poderia ajudar, a sociedade poderia ajudar, enfim, o sistema em si poderia ajudar, que nós somos constituídos por um outro, né? Eu cheguei nesse mundo e não sabia quem eu era. Alguém me ensinou, né, o que era azul, o que era branco, meu nome foi dado por um outro, tudo é dado por um outro, né? Quem é Deus, o que é amor, eu sou constituído por um outro.
E quando eu sou preparado por esse outro não me fala das feridas que nós podemos passar na vida. Eu quero trazer 4 feridas, né, que eu diria que são feridas narcísicas da nossa alma. A primeira ferida é o sofrimento. A gente quer evitar ao máximo o sofrimento, tanto que quando o bebê chora, o que a mãe faz? Rapidinho, dá uma Acolhe, chupeta, corre. evitar o sofrimento. Né? Só que a gente entra no mundo sofrendo, né? Quando o médico tira lá o bebê, Dá logo uma tapa para ele, né? Já enfia um monte de coisa no nariz. Pois é. Aquilo ali diz que é uma dor terrível, porque ele saiu de um lugar onde ele está numa bolha e precisa agora respirar um ar diferente, expulsar o líquido amniótico do pulmão. Diz que é uma dor infernal, só que a gente não computa essa dor. A gente entra no mundo sofrendo. E aí, a gente não é preparado para sofrer. As decepções amorosas, a gente vai sofrer com decepção amorosa, né? Quem não teve, né, aquele crushzinho lá no passado, aquela paixãozinha, e chorou pela paixão, né? Ninguém te prepara para isso e a gente sofre. O segundo é o erro. A gente não é preparado para errar, todo mundo fala para a gente acertar. A escola faz isso. Quanto mais acerto, maior a nota. Só que a gente vai errar. A gente vai errar querendo ou não. A gente às vezes erra sem querer, não é isso? O terceiro é a falta. A gente pode ter tudo, pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ter a pessoa mais maravilhosa do seu lado, mas a gente sempre vai ter alguma coisa faltando na nossa vida. Esse buraco existencial da falta, né? Ele existe. E quarto, a morte. Todos nós vamos ter que passar por ela. Ou passar pela morte de um ente querido. Que é o luto, né? Que é o luto. Isso, eu já perdi pai e mãe, então eu sei o que é isso. Agora, o mundo, a igreja, a sociedade, eles ensinam isso pra gente? Não, né? Mas, enfim, então, assim, quanta coisa, né, poderia ser ensinado, principalmente nas igrejas, que a igreja é um lugar onde que prepara você para transcender, né, que o espiritual, a espiritualidade é a transcendência de fé. Né? A religião, não. A religião, ela copia o modelo do mundo, né? Que é aquela coisa, quanto mais você dá, mais você terá. Né? A espiritualidade, a fé não. A fé é você lançar... Né, você confiar. Isso, confiar, é lançar diante daquilo que você não vê. Né? Quando a gente olha para a história bíblica, né, é muito fácil ficar contando a historinha bíblica, mas a gente não sabe a angústia, por exemplo, de Abraão, de sair da terra dele, caminhar pelo deserto. Pois é, a gente não sabe. Sai da tua terra, no meio da sua para uma terra que ele nem tinha visto a terra, não sabia nem para onde estava indo. E ainda ele sem filho e dizendo que ele ia ter filho. E a angústia que ele viveu. A mulher já de idade. Pois é. Então a gente romantiza, mas a gente não sabe a angústia que é do personagem, né? E aí, quem vai pregar na igreja sempre prega romantizando. E a gente fica se sentindo que, nossa, isso quero ser como fulano. Não acontece comigo. Oh, Deus, eu quero ser igualzinho. Vai passar. Toma-lhe a pancada. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Pois é. E é interessante como que as pessoas falam, né, do livro de Jó, do sofrimento de Jó, como um modelo. Poxa, mas venhamos e convenhamos. Rapaz. Primeiro, assim, que se você ler o livro de Jó todo, você vai ver que ele tem 3 amigos, depois tem um quarto, que não fala besteira sobre Deus. Fala besteira sobre ele. Fala besteira sobre Jó. Sobre Jó. Não, e quando você vê as pessoas crucificando a mulher de Jó. Ou então você vê pessoas falando que não, porque coloca Jó num patamar como se Jó tivesse aceitado tudo aquilo que veio sobre a vida dele. Eu falo, gente, calma aí, Jó amaldiçoou a própria vida. Jó relatou que maldito foi o dia do meu nascimento. E as pessoas gourmetizam a história de Jó como se... O Jó, ele é um ser humano normal, né? Ele faz as queixas dele com Deus, ele
ele não coloca Deus ali no invólucro dizendo não pode ser tocado, ele questiona muita coisa. Muita coisa. Né? Tem um capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo 23, que ele fala o seguinte: eu queria encontrar com o Senhor, mas se eu vou para o sul, o Senhor vai para o norte. Né? Ou seja, a gente está sempre se encontrando. A angústia do ser humano. Quem nunca se viu nesse lugar de achar que Deus não está querendo se encontrar com ele e falar com ele? Verdade. E eu já passei por isso várias vezes. Inclusive quando nós nos conhecemos, né? Que nós conversávamos e eu falei para a Aguinaldo assim: Aguinaldo, eu não consigo ouvir Deus. Aí ele falava assim: mas ele está falando com você. Você tem que parar e perceber que ele está falando com você através de alguém, de sonho. Você tem que parar, se acalmar, porque ele está falando com você. Deus não deixa de falar com ninguém. Mas eu achava que Deus não falava comigo, de maneira alguma. Dizia porque eu não conseguia ouvir Deus, nem os sinais. E aí, quando nós fomos em algumas pregações, que eu perguntava algo para ele, aí o pastor Dema pregava ele: olha Deus falando com você. Olha a resposta que você me perguntou. Às vezes a gente quer que Deus fale de uma forma... Deus fala de forma tão simples. No olhar de uma criança. E a gente não sabe que o alcance, né, que a gente está tendo, né? Mas eu tenho certeza que alguém, né, ali, se for sincero, vai se identificar com o que a gente está falando aqui. Tanto na questão do sofrimento, da angústia, Quem nunca desejou sair por aí? Eu já desejei. A gente sumir. que é mãe... O que é isso? Querer sumir? Não é a angústia da alma de alguém que não está suportando essa existência, que quer se livrar de uma dor? Mas o que essa pessoa está querendo, na verdade? Só alívio, né? Só alívio. Alívio. Verdade. Fala, Alexandre, um pouquinho. Tá quietinho, seu Margarida, hoje. Pois a gente está falando Tô ouvindo, senhora Tá Margarida. quietinho hoje. Tô ouvindo, né? Já aproveita o momento que você está aqui com um psicólogo, você está com a Neuropsicopedagoga. Ih, meu Deus, neuropsicopedagoga, já desabafa, seu Margarida. Nossa, Margarida, é importante, né? Porque eu fico feliz que eu estou aqui só ouvindo. É que eu estou feliz porque estamos falando de Setembro Amarelo e a maior arma pode ser falar, né? Exatamente. Sim. Que é algo que você liga à grande mídia, estão dando atenção para tantas outras coisas e não tem um bate-papo desse aqui simples que pode salvar uma vida que está lá do outro lado, entendeu? Com certeza. Sim. Então a gente fica feliz de estar abrindo um espaço do nosso podcast para ter algo tão importante, senhora Margarida, que pode transformar a vida lá do outro lado. Talvez você está aí cabisbaixo, desanimado, triste, sufocado, não é isso? E nós estamos aqui, pronto a te abraçar. Você sabe aí, tem o Zap aí, o WhatsApp, Instagram, chama a gente, né? Às vezes o cara só quer... teve uma vez, não sei se a senhora Margarida lembra, mas a gente sempre ficava fazendo uns vídeos, brincando, falando, né, na alegria, que a gente sempre fomos evangélicos, mas sem placa de denominação. A gente somos de Jesus, Jesus nos comprou com sangue lavado. Pegando o amor, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A primeira coisa que eu acho que eu fui livre é da religiosidade. Sim. E a gente sempre falava de Jesus da nossa forma, e um dia a gente recebeu uma mensagem no direct, falando: rapaz, eu estava muito desanimado da vida, né? Não sei nem quem é, mas através de vocês aí, a palavra de vocês me deu um ânimo. Continue, não pare, né? E muitas das vezes, hoje mesmo, a gente estava pensando em... Falei aqui, né? Dá vontade de parar, mas nós não podemos parar, né? Porque... Nós recebemos muitas mensagens assim. Às vezes é uma mensagem... tão bacana para aquelas pessoas que às vezes não conseguem ter uma atitude de falar, mas está ali recebendo a mensagem e com certeza tendo coisas muito positivas em relação a isso. Então, acho que vocês devem continuar assim. E uma coisa que eu gostaria de falar para o nosso público é o seguinte, que a gente aqui não está falando que a nossa vida é maravilhosa, tudo é maravilhoso. A gente tem as nossas angústias. São pessoas aqui humanas, normais. São pessoas que... Passamos por dificuldades também, por momentos também de tristeza. Temos as nossas guerras, as nossas conflitos. batalhas interiores.
Então, assim, às vezes a pessoa acha que aquilo só ela que passa por aquilo, né? E quando a gente se depara com um par, né, com um amigo, com alguém que a gente vê no outro, né? Eu lembro que quando eu falei no púlpito que eu tinha passado por abuso sexual aos 6 anos de idade, muitas pessoas me procuraram, e o vídeo abuso meu no TikTok é o mais visualizado e mais comentado, porque as pessoas se identificam. Porque elas acham que aquilo só elas se escondem, né? Que aquilo é uma vergonha. Vergonha, Sim. o medo da rejeição, o medo da zoação. Sim. E também a questão da pessoa que foi abusada não se tratar, né? Sim. Tocar naquilo para ela é algo muito isso. terrível, porque machuca, dói ainda, né? Uhum, como o sim. Aguinaldo falou, a terapia, ela não vai fazer com que você esqueça aquele abuso, mas ela vai fazer você saber lidar e falar sobre ele sem sentir dor. Uhum. Exatamente. Uhum. É aquela ferida que você olha e tá lá, a cicatriz grande, tá lá, mas não dói mais. Uhum. Você vê, você sabe que te machucou, mas não causa mais nenhuma dor. Exato. Então, quando você falou, vinde a mim, né, de Jesus, né? Todos que estão cansados e oprimidos pela religião. Porque quando ele fala de jugo ali, ele está falando de um jugo que era o conjunto de regras dos rabinos. Os doutores da lei. Dos doutores da lei. E tinham 2 rabinos famosos na época de Jesus, né? Shammai e Hillel, né? Que um era mais ortodoxo e o outro era mais um pouco progressista, vamos dizer assim. Então, assim, e Jesus está dizendo que o jugo dele, né, a forma dele é suave. E quando a gente acolhe alguém, né, a gente está tirando um jugo, um peso, né, esse fardo. Né? É interessante o quanto que Jesus fala sobre isso. Mateus 23, se você tirar ali hipócritas, escribas e fariseus e colocar pastores, encaixa muito bem. No dia de hoje. Redondinho, porque ele fala assim, vocês atam fardos pesadíssimos que nem vocês conseguem carregar. Mas, na realidade, Jesus veio combater o quê? A religião. Quem crucificou Jesus? Os religiosos. Os religiosos. É. Se Jesus voltasse hoje na Terra, ele seria crucificado pelos crentes. Sim. É verdade. O problema é que a população religiosa, né, ela não tem esse discernimento, infelizmente. Não tem. São pessoas ignorantes, né? Uhum. Porque elas têm como ídolo aquelas pessoas que só querem tirar delas, né? Rafa, eu fiz essa pergunta uma vez, né, que eu fiz para você aqui antes do nosso podcast começar, né? Qual tinha sido o pecado de Sodoma, e Gomorra? E todo mundo fala, até os pastores falam o que você falou para mim. Elas não leem. O único lugar que fala do pecado de Sodoma e Gomorra é Ezequiel 16:49. Nenhum outro. O texto de Gênesis não fala isso. Só fala que eles tinham feito praticado um ato gravíssimo contra Deus, mas não fala o que é. Aí o profeta é que traz esse discernimento. E quando a gente olha lá, o que é? Vocês eram fartas de pão, mas não praticavam a generosidade, não repartiam o pão. Então, qual o pecado que está sendo falado ali, que a gente está falando? Justiça social. Qual é o julgamento de Jesus? Justiça social. Vocês não deram de comer, vocês não alimentaram o faminto, não visitaram o estrangeiro, não hospedaram. Ele está falando de justiça social. Não cuidou do próximo, não amou o próximo, né? E é tão atual, né? Incrível, né? Foi escrito há tantos anos atrás, mas é tão atual, porque o que a gente mais vê hoje em dia é esse tipo de coisa, né? Porque a pessoa, e a gente está falando da pessoa que, né, passa, né, por esse desejo na alma de tirar a própria vida, no fundo, o que ela quer. Ou ela se sente injustiçada, né, por algum motivo. E o que é a justiça social? É isso, é você trazer justiça de alguma forma acolhedora para essa pessoa, né? Porque o mundo é desigual, né? Jesus fala que o mundo seria
vamos dizer assim, dirigido e orquestrado de uma forma, mas que os discípulos dele não deveriam imitar isso do mundo. Deveria ser o contrário, que o maior deveria servir a todos, né? É o inverso. Então a gente percebe que se a gente pega o padrão, né, de justiça social do mundo e quer aplicar como a justiça divina, a gente está fazendo, não, porque a justiça do mundo fala em meritocracia o tempo todo. E aí? Aí pega alguém que nasceu num lugar pobre, né, numa comunidade, aí pega um que conseguiu alcançar e quer colocar como exemplo. E os outros que morreram, que não alcançaram? Né? Porque não... A gente sabe que não é impossível, mas as oportunidades são diferentes e é muito mais difícil. Muito menores, Claro. né? Outras oportunidades aparecem na porta, né? Então ele tem que vencer, não é só a distância do trabalho, um montão de coisa, a oportunidade, tanta coisa. Então, quando a Bíblia fala de justiça social, e aqui a gente não está fugindo do assunto, eu acho que falar de Setembro Amarelo, falar de saúde mental é falar de justiça social. Que a justiça social é justamente o profeta vai falar assim, isso aí. O jejum que eu quero, Isaías 58, não é que vocês acolham os órfãos, que alimente os famintos? Esse não é o jejum que eu desejo a vocês? Aí, no final, fala, aí sim a luz de vocês vão resplandecer. Então, se você pega a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, o que tange a esse fio, né, é justamente a injustiça social e Jesus convocando pessoas para que sejam pessoas que defendam a justiça social e façam a justiça social. A Bíblia nos mostra um Jesus, né, sempre, aonde tinha um necessitado, ali estava Jesus, né? Sim. Se tem uma passagem que Jesus está entre duas cidades, né? Não sei se é Samaria ou Judeia, se não me falha a memória, e Jesus não vai para nenhuma dessas capitais, mas vai para um povoado onde tem leprosos, desprezados, né? Sim. E se trouxesse para o dia de hoje, nosso Jesus, se estivesse pregando, ia estar ali na viela, ali nas periferias, nas biqueiras. Sim. E a gente, infelizmente, hoje em dia, a gente não vê mais um trabalho. A gente não vê mais nem um culto ao ar livre, né, rapaz? As coisas mudaram mesmo. Né? Nós não vemos nem quando você, de repente, vai a alguma denominação, você pede um culto na sua casa, né? E a resposta que você tem é o grupo que faz culto não tem tempo ou que o pastor não vai mais na casa de ninguém. Ou então te exige eu sou comida, bebida, para você... Mas eu sou mais radical. Eu preferiria até que não tivesse cultos ao ar livre, mas que a igreja se pronunciasse como essa justiceira social. Né? Que se manifestasse no ar livre, como igreja de Cristo, com amor. Não adianta nada, você faz uma roda numa praça, fala de Jesus e tem um montão de mendigos ali em volta. Pão, e não tem. Verdade. Então não adianta nada. Né? Eu acho a fé sem obra é morta. Pois né? Então é melhor que não façam nada. A fé sem obra é morta. Dizer isso. Pregue a todo momento. E se puder, use palavras. Quando tiver oportunidade, use palavras. Né? Então, assim, pregar é viver. Porque às vezes você, com um ato de amor, abraçando uma pessoa. Eu lembro que eu fui lá no lixão, e tinha um senhor, ele não está mais lá. Ele está na Pestalozzi de Petrópolis, pelo menos estava. Tinha ali, né, um movimento que a gente estava dando quentinhas, e ele, num calor infernal, eu de camiseta, bermuda, ele me pede um cobertor. Eu pergunto para ele, mas senhor, o senhor está sentindo frio? Está com frio. E ele falou assim, não, eu estou todo sujo aqui de fezes e de urina, eu quero me trocar. Oh, meu Deus. Que cortou meu coração. Ele estava com a perna, né, cheia de feridas. E aí eu atravessei a rua, pedi para o farmacêutico me vender, né, tem uma pomada
que eu conhecia justamente para aquelas feridas. E aí eu convoquei a igreja para que alguém fosse lá fazer o curativo, trocar aquelas roupas, já, porque a gente não foi prevenido para isso. No outro dia, e aí a menina foi falar para o senhor que o pastor dela tinha ido lá. Ele falou assim: pastor, veio aqui não, né? Pastor, foge de mim. Aí ela falou: veio sim, porque ele me mandou vir aqui, mas ele não me viu como pastor. E nem me apresentei como tal. Talvez se você se apresentasse, ele ficaria até com medo de chegar perto. Pois é. Tá entendendo? Então, assim, um gesto simples, né? Que pode radicalizar, é que você... Eu não entendia da área, né, ali de curativo, mas tinha alguém que podia fazer. E às vezes é assim, eu não entendo, mas o Alexandre entende, a Rafa entende alguma coisa, eu não faço uma coisa, mas posso fazer outra. E assim deve ser a igreja, né? Não temos diversos dons, de diversas maneiras, não somos um corpo. Então, cuidar de vida, manter a vida. É a prevenção contra o suicídio. Pois é. É isso aí, senhora Margarida. A maior prevenção, mas é a realidade, a maior prevenção contra o ato, né? É a atentado prevenção. contra a vida é o amor, é o cuidado. O cuidado nas... mas eu não tenho condição financeira. Cuida da tua língua. Cuida das tuas palavras. Porque se cada um Seja fizer amigo, isso aí, senta numa calçada, senta numa praça, vai comer uma pipoca, bebe uma água, mas senta para ouvir o outro. Porque sem às vezes julgar, a né? única coisa que o outro quer é Sim, falar sem ser julgado. de verdade. E o amor continua sendo a maior e melhor arma contra todo e qualquer mal, né, senhora Margarida? Senhora Margarida, infelizmente a hora voa. A hora voa ou voa, senhora Margarida? Vem pra cá, Brasil. A hora voa ou voa, senhora Margarida? A hora não tem asa. Meus amigos, quero agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos. Obrigado por abrilhantar o nosso podcast Vem Pra Cá, Brasil. Que seja a primeira de muitos. Quero vocês aqui mais vezes aí. Que se a gente for pegar para falar, a gente vai ficar aqui assim, né? Eu não sei nem É uma pauta para 2, 3, 4 Nel, dias. considerações finais. Então, as considerações finais são que é como nós estávamos falando, né? O amor, a empatia, o ouvir o outro, o não julgar. O amor, ele constrói, ele cura e ele liberta. É isso aí, Brasil. Vou passar para a senhora Margarida, vou deixar o Agnaldo, por último, aí que o Agnaldo vai deixar uma mensagem. Fala, senhora Margarida. Tá bonita hoje, senhora Margarida, hein? Só hoje. Considerações finais, senhora Margarida. Assim como nós falamos, como a Mel bem enfatizou, o amor ele salva, cura, liberta. E a maior arma, a maior prevenção contra o atentado, contra a própria vida é o amor, gente. É a compreensão, sabe, é o se colocar no lugar do outro, é o entender. E é isso. Eu quero agradecer vocês. Vocês terem aceitado o convite. Demorou, né, Mel? Esse convite já estava, Já muito tem bastante tempo. Mas tudo acontece no tempo de Nós Deus, estamos na hora felizes certa. por estar aqui, né, Agnaldo? Agnaldo, eu sou fã. Agnaldo. Vocês falaram aí, eu lembrei desse texto, né, de 1 Pedro 4:8, que fala que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Ou seja, simplificando, né, a vida nada mais é do que você amar, aprender a amar. Na verdade, a gente vem defasado, né, quando a gente é constituído por esse outro, quando eu falei aqui que nós somos constituídos, porque quem nos ensina a amar são pessoas também que não sabem amar. Não for amar, E aí a gente precisa, né, de alguém que venha intermediar. E eu acho que Jesus vai fazer isso muito bem, né? Ele é o mediador que vem nos ensinar o que é amar de verdade, o que é amor. De verdade. Porque a gente tinha amor em tese, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, mas a encarnação do amor é em Jesus. Então, se a gente tem dúvida do que fazer, olhe para Jesus. O que Jesus faria? O que Jesus faria? É verdade. Jesus ama ser medida, né?
ele tem ali ao lado dele, né, os discípulos, tem um camarada que é ladrão, né, que rouba a sacolinha, né? Tem um cara que Cobrador de impostos. sim, cobrador de impostos, que era um cara que trabalhava para o governo romano, que traía a própria nação, né? Tem um estressadinho que arranca as orelhas dos outros nas patadas. Isso, que quer ser melhor do que todo mundo, mas que no fundo nega Jesus, né? Então, assim, tem alguma pessoa ali perfeita a não ser Jesus? Tem um Zelote, que era um anarquista, né? Então, os discípulos de Jesus nada mais são do que um pouquinho da gente, né? Eu sou um pouquinho de cada um deles. Por isso que devemos amar. Muito obrigado por vocês nos convidarem. Muito obrigado a vocês que nos assistem. Obrigada pela E oportunidade. estamos aqui, tá bom? Um prazer enorme. E esse foi mais um Casal em Ação Brasil. Eu ia falar, vem pra cá, Brasil. Vem pra cá, Brasil. Vem pra Vem pra cá, Brasil. Brasil.